E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador da Kit Bordados. E nesse vídeo iremos aprender a criar pontos repled, designs de ponto repled dentro do Embird, tá joia? Veja que bacana, você vai conhecer a técnica utilizada, a real técnica utilizada aí para a criação do ponto repled, tá joia? Por que real técnica, Mário? Porque existe uma outra técnica que eu vou te ensinar também aqui dentro do curso, que na realidade ele até cria o ponto repled, mas ele não é viável, tá? Por que não é viável? Porque ele cria muitas distorções, ele cria algumas divisões, conforme você vai compreender dentro do nosso mini curso aqui no YouTube, e, e essas distorções atrapalham em alguns designs, ou seja, quando você vai utilizar um design aí, com algumas, principalmente igual essa você está vendo aí, com alguns detalhes a mais, essas distorções vai atrapalhar e você não vai conseguir concluir o seu ponto repled, tá? Então eu vou te ensinar a maneira que não é muito viável para que você tenha uma compreensão, tá? E vou ensinar a maneira correta de você criar o ponto repled dentro do Embird, tá? Esse vídeo vai ser para iniciantes e também para níveis intermediários, tá? Se você é iniciante, você vai gostar muito, né, desse vídeo. E se você tem um nível intermediário aí dentro de programação de bordado, você vai conhecer muita técnica bacana que vai ser ensinada também nesse vídeo, tá? Ao final desse curso você vai estar criando essa baleia, esse design de baleia utilizando o ponto repled, junto ao processo todo e toda a técnica e todos os ajustes necessários da ferramenta que você vai utilizar para criar aí o ponto repled, joia? Então, sem mais delongas, não se esqueça, já vai deixando o seu like aí no vídeo, logo abaixo, clique aí no joinha aí, para o YouTube possa entender que o nosso conteúdo ele é relevante, tá? Então, se você já vai deixando o seu like, pode ter certeza que no final desse vídeo, aliás, desse mini curso que vamos ministrar, você vai estar criando aí o seu design de ponto repled. Então, continuando, vamos lá. Então, vou criar aqui um novo arquivo. Basta vir aqui em Design e New, você cria um novo arquivo, tá? Então, vamos lá. A segunda coisa a se fazer é a gente configurar nosso bastidor. Eu vou estar utilizando o bastidor que já está aqui, já programado, tá? Por quê? É um bastidor grande para que você possa entender melhor aí os designs os processos durante a criação do design. Vou vir aqui no nosso RUP e aqui eu escolho o bastidor. Como que eu faço, Mário, para escolher o bastidor? Basta eu vir aqui na nosso desenho do RUP, clique sobre ele e venho aqui, eu vou escolher aqui um bastidor 130 por 180, na realidade já está definido, tá? Uma vez feito isso aí, eu vou deixar essa caixinha habilitada, que é a caixinha que eu quero utilizar esse bastidor na posição horizontal, ou seja, que o bastidor esteja deitado para me criar o nosso design. Vou clicar aqui nesse símbolo que simboliza OK, clique sobre ele. Feito isso aí, eu venho aqui na opção Apply e tenho o nosso bastidor pré-configurado aí para a gente poder estar começando a desenhar, né, começando a utilizar aí as técnicas de desenho dentro do Embird. Então vamos lá, vou aproximar um pouco aqui. Como que eu aproximo, Mário, a visualização dentro do nosso bastidor, dentro da nossa área de desenho? O scroll do mouse, você vai para frente ou vai para trás, vai aproximando ou desaproximando ou ficando mais longe a sua visualização dos seus arquivos. Tá? É bem simples, só você utilizar aí aquele rolinho do mouse lá, chamado de scroll, joia? Então, continuando, então o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou ensinar vocês, primeiramente, a base do ponto repled. O que é o ponto repled? O ponto repled nada mais é do que pontos curvos, né? São vários pontos curvos, conforme você viu aí nos designs, né? A grande maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo já conhece esse ponto, já sabe o que ele é, né? Então, na realidade, ele é um ponto curvo, vários pontos curvos formado aí dentro de um formato que você desenha dentro do seu programa de bordado, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo ponto que não é muito viável, tá? Qual ponto que não é muito viável, que é considerado sim como um tipo de ponto repled, mas ele não é muito legal? O primeiro ponto que você vai aprender agora, ele não é viável, mas porém eu vou estar ensinando como você faz. Em alguns designs ele pode até servir, tá? Mas ele não é muito viável. Mas vamos lá. Vou clicar aqui na nossa ferramenta de Create Fill Object, que é a ferramenta de criar objetos preenchidos. Clique sobre ele. Vou criar um design qualquer aqui. Vou criar um quadrado, tá? Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui e aqui. Eu quero que vocês façam junto, tá? Por quê? Porque para vocês terem a compreensão de como funciona a ferramenta. Não adianta você assistir o vídeo e ficar olhando eu criar, tá? Eu fazer o design aqui e ficar aí só alimentando informação
que está sendo assistida e não fazer na prática. Você não vai conseguir se assimilar muito depois, tá? Então é importante que você faça, porque você fazendo, você vai conseguir se assimilar cada vez melhor com a ferramenta que você está utilizando na criação dentro do Embird ou qualquer outro software. Então é importante que você faça. Então vamos lá, criei esse quadrado, vou clicar mais ou menos até, antes de fechar o quadrado, até aqui mais ou menos, tá joia? E vou criar o ponto aqui nesse pequeno símbolo aqui chamado Generate Stits. Existe três ou mais maneiras de criar pontos dentro do Embird. Eu posso vir por aqui, ou posso clicar com o botão direito sobre o objeto e finalizar ele com Generate Stits, tá? Joia? Então feito isso aí, eu tenho aqui o nosso ponto já criado. Como que eu sei disso? Basta você vir aqui na aba 3D, clico na aba 3D, eu tenho aqui o nosso ponto criado. Joia? Bem simples assim. Então continuando, vou deixar aqui o ponto aqui. Então, o que as pessoas têm... Tem muitos vídeos no YouTube que ensinam a fazer esse tipo de ponto replead. Eles têm ensinados dentro do vídeo, dentro do YouTube, a criar o ponto replead da maneira que não é muito viável. Não significa que não seja um ponto replead, tá? Eu estou dizendo porque às vezes algumas pessoas podem até criticar, falando, não, pô, Mário, eu sempre criei assim, aquilo lá é um ponto replead. Não, é um ponto replead sim. Porém, não é uma maneira muito viável de se criar, tá? E você também, se você já não sabe, você vai aprender sobre isso aí. Então, clicando aqui, né, tenho aqui o nosso design praticamente desenhado, um quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o ponto replead da maneira que é ensinada nos vídeos aí no YouTube. Então, a pessoa vem, clica sobre ela, vem aqui em Convert, ela vai clicar nessa opção Convert Column from Fill. Feito isso aí, ela vai criar uma coluna, né, vai criar um ponto de... Vai criar um ponto de bordado baseado em ponto de coluna. Ele está aqui, né, está uma sobre a outra. Se eu clicar aqui trazer ao lado, eu tenho aqui o nosso objeto criado, o ponto a partir da coluna, tá? Note que ainda não foi na realidade criado o ponto, porque nós não geramos o ponto para ele. Então vamos deixar esse objeto de lado aqui um instante e vamos selecionar esse objeto. Ele ainda é um elemento, ele não é um ponto de bordado. Então, feito isso aí, o que eu vou fazer? O que as pessoas fazem? Vão criar o ponto de bordado, vem aqui em Generate Stits, ou pode clicar com o botão direito, vir em Generate Stits, também é a mesma coisa. Ou agora você pode vir aqui na ordem das camadas onde serão criados o seu design, clica com o botão direito, vem em Generate Stits, tá joia? Então tem essas três opções aí e você está criando aí ponto de bordado. Gerando ponto de bordado do seu design já criado. Então vou selecionar aqui, vou com o botão direito, vou vir aqui Generate Stits. Uma vez que ele criou, né, a pessoa criou esse ponto aqui, joia, bonitinho, todo criado. Agora ela vai transformar esse ponto em um ponto de replead, tá? Utilizando o parâmetro desses pontos, tá? Então vamos lá, ele vai vir aqui. Note que ele está selecionado aqui na nossa camada, né, onde está essa cor mais forte em azul, significa que o objeto está selecionado. É esse segundo objeto. Ela vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir em Parameters. Outra maneira de você acessar os parâmetros desse mesmo design é você selecionando ele conforme ele está selecionado e vem aqui até o nosso, vamos ver onde ele está, onde tem esse pequeno reloginho aqui, que ele também é a função do parâmetro, tá? Você clicando sobre ele, ele vai ativar os parâmetros desse nosso objeto. O que é o parâmetro, Mário, desse nosso objeto? O parâmetro nada mais é onde você ajusta todos os itens, todos os recursos que tem dentro dessa ferramenta que você criou. No caso aqui estamos utilizando uma ferramenta de coluna, então tem vários ajustes que você faz aí dentro desses parâmetros. Então, tá ok? Ele criou, né? O que as pessoas vão fazer que eles ensinam então? Eles ensinam o seguinte, você utilizar aqui o ponto chamado strips, joia? A hora que você clica aqui em strips, ele desabilita todos os demais pontos, né? Não conseguimos configurar nenhum dos demais pontos acima, que os demais pontos acima estavam se referente ao ponto utilizado atual. Então vamos lá. Uma vez habilitado strips, as pessoas aumentam esse valor de number, né? Que na realidade vai aumentar a quantidade de linhas dentro desse desenho, né? Desse design. E pode aumentar ou diminuir um pouco o length, tá? Geralmente é muito pouco utilizado. E o layers também, que as pessoas podem às vezes optar por ser bordado mais que uma vez, como se fosse uma repetição do mesmo bordado, tá? Então vamos deixar o layer aqui, vamos trabalhar com number. Então em number aqui eu posso clicar, uma vez que eu selecionei, com o botão esquerdo do mouse eu aumento um valor, com o botão direito do mouse eu diminuo esse valor, tá? Se você clicar sobre o nome desse parâmetro, ele vai abrir uma caixinha aqui onde você pode movimentar a barrinha aqui, tá? Para selecionar um devido valor, o valor vai aparecendo logo aqui em cima.
ou então pode selecionar um valor pré-determinado aqui logo abaixo, tá? Feito isso aí, você clica aqui em OK aqui no verdinho. Deixa eu clicar aqui em X primeiramente. Por quê? Porque eu quero fazer esse ajuste diretamente na caixa de seleção. Então basta eu clicar com o botão direito para aumentar o valor, botão esquerdo para diminuir o valor. Vamos deixar aqui com o valor de 11, joia. Feito isso aí, para que esse nosso design receba essa modificação que nós fizemos, né, no nosso ponto, ele precisa ser aplicado esse parâmetro. Como que eu faço aí? Basta vir aqui e clicar em Apply. Clicando em Apply, veja o que aconteceu com o nosso design, ele criou linhas, né? Então a quantidade de linhas dentro desse nosso design aqui, ele é referente à quantidade que você determinou aqui em number, tá? Então se eu aumentar aqui para 15 linhas e clicar em Apply, ele vai aumentar a quantidade de linhas. Se eu diminuir aqui, vamos diminuir aqui para 3 linhas, é o mínimo que ele pode utilizar, clicar em Apply, ele deixa aqui com 3 linhas. Note, se eu clicar nele aqui, tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Vamos deixar com 5 linhas, com 7 linhas. Aplicar, note que agora ele tem 7 linhas, se você contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto faz. Então, continuando. Feito isso aí, a pessoa também pode aqui, igual eu falei para vocês, pode definir, eu quero que ele borde 2 vezes esse mesmo design. Defina aqui em Layers, aumenta esse valor ou diminui, tá? Então, essa é a primeira maneira que eu considero a maneira que não é viável, tá? Não que não seja correta, tá? Conforme já falei, ela não é viável. Deixa eu cancelar aqui. Eu vou clicar aqui em cancelar. Aí você me diz assim, mas Mário, você me falou que era pontos curvos, você fez ponto reto, né? Certo? O Replead é ponto curvos e eu fiz ponto reto. Você pode utilizar em pontos Replead alguns pontos retos também, sem problema. Mas vamos dizer aqui neste caso aqui, por que ele não criou ponto curvos? Porque o nosso objeto é um objeto feito de pontos retos, tá? Então vamos fazer um objeto feito com ponto curvos, com a nossa ferramenta de criar objetos preenchidos, tá? Vou criar aqui o objeto preenchido curvo. Vamos criar aqui na ferramenta. Vou clicar aqui. Vou clicar mais ou menos aqui. Note que para quem não sabe ainda, tá, gente? Não tem um pouco de paciência. Às vezes você já entende um pouco de Embird, mas tem muita gente que não entende de Embird. Eu tenho que ensinar, né, como se fosse passo a passo, né, como se fosse bem do comecinho, tá? Então, para quem não sabe, quando você cria a partir de 2 pontos, ele aparece no Embird aqui um pequeno símbolo no meio, tá? Que ele significa que você ajusta a curvatura desse seu design. Você clicar nele, você pode ajustar essa curvatura, tá? E esse símbolo só vai aparecer se essa opção aqui estiver selecionada. Opção curva, tá? Se essa opção reta estiver selecionada, ela não vai aparecer. Deixa aqui na opção curva. Geralmente, como padrão, ela já mantém a curva, tá? Então, cliquei esses 2 pontos, vou criar aqui. Joia, vou clicar um pouco mais abaixo, vou distorcer essa curva. Aqui também. E aqui também. Feito isso aí, eu vou gerar pontos desse nosso objeto. Vou vir aqui, gerar pontos, clique em Generate Stits. Joia. Feito isso aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a conversão para um objeto de coluna. Vamos lá, com ele selecionado, vou vir aqui em Convert. Em Convert, vou vir aqui em Create Column from Fill. Joia, quando eu criei a conversão, ele criou já aqui, está aqui a nossa camada. Note que é a última camada aqui, eu posso clicar sobre ele e arrastar ao lado. Joia. Note que no objeto curvo, ele já deu uma pequena distorção, tá? Antes mesmo de a gente criar o ponto de Replead, né? Utilizando o strips do nosso parâmetro desse ponto. Então vou aproximar um pouco aqui. Note que ele tem esses pontos que estão cruzando o nosso design. Então esse ponto que está cruzando o nosso design, na hora de a gente criar o ponto Replead, ele vai entender que cada parte que está dividida aqui é uma parte individual, tá? Ele não vai criar o ponto em todo o nosso objeto em si, como fosse um objeto só, que na realidade criamos um objeto só. Ele vai criar essas divisões, ele vai utilizar essas divisões. Então vamos ver o que acontece na íntegra. Com ele selecionado, vou clicar aqui, botão direito do mouse, vou vir aqui em Parameters. Em Parameters, eu vou vir aqui na função, nosso parâmetro Strips, joia, e vou deixar aqui com 5, número 5, tá? Pode deixar como está. Vou clicar aqui em Apply. Quando eu cliquei em Apply, vejo o que aconteceu. Ele está, como tem 5 linhas só, né? Fica difícil visualizar. Vamos aumentar a quantidade de linha aqui em números. Vamos deixar com 20 linhas. Clicar em Apply. Note o que aconteceu. Vamos vir aqui, clicar aqui em OK. Fala, nossa, Mário, você me falou que ele
dividiu esses objetos, mas eu estou vendo que ele não está dividido, ele está todo junto, não, ele está dividido. Se você perceber aqui no seu grupo, ele tem 2 objetos, tá? Eu achei que ele ia dividir em 3, mas ele dividiu em 2, não tem problema, mas ele dividiu. Né? Quando você utiliza esse recurso, ele construiu o ponto curvo, né? Perfeito, ele está no sentido curvo, mas porém está dividido. Note, se eu selecionar uma das partes e arrastá-lo aqui, ele está dividido. Clicar em Generate Stitches, ele é um ponto dividido. Eles são 2 objetos. Na realidade, ele criou 2 objetos, né, após a conversão, ele fez essa divisão. Então, vamos lá. É viável eu utilizar esse ponto aqui? Depende do seu design. Você vê que ele vai distorcer, como distorceu nesse caso aqui. Não é muito viável, por quê? Porque não é um ponto considerável que você pode conseguir muitos ajustes nele. Né? Você não consegue fazer muita coisa nele, porque ele é configurado, uma vez que você configura os strips, que não é na realidade, ele não foi feito para ponto repled, você consegue configurar o número de linhas e o tamanho, né, desse ponto e a repetição desse ponto. Você não consegue configurar a rotação desse ponto, você não consegue configurar a posição desse ponto, como que você quer que esse ponto esteja, a curvatura desse ponto, vamos dizer assim, como que você deseja que essa curvatura esteja. Você é muito limitado esse tipo de recurso dentro do Embird. Então, por isso que eu considero que não é um ponto viável para você utilizar dentro do Embird. Mas fica a sua escolha, tá? Porque agora nós iremos aprender o ponto ideal, qual que é o ponto correto de você trabalhar dentro do Embird com o ponto repled. Então vamos apagar tudo isso aqui. Vamos lá, vou clicar aqui em Delete, joia. Uma vez que você entendeu esse conceito, espero que você tenha entendido, tá? Que estamos explicando da maneira mais simples possível para que você entenda, né? Às vezes, igual eu sempre falo, né? Alguns falam, comentam até nos comentários do YouTube, chega até a ser demais, muito bem explicado. Às vezes a pessoa quer aprender uma coisa mais sólida, mais avançada, vamos dizer assim. E eu estou ensinando muito passo a passo, tá? Mas não tem como, gente. Eu ensino para todas as classes, tá? Eu não crio vídeo no YouTube, né, para somente uma classe. São para todas as classes, desde o iniciante ao intermediário ao avançado. Então, todos vão receber o mesmo ensinamento, né? E todos vão aprender a mesma técnica. Então, vamos lá, continuando. Como que eu faço? Qual que é o ponto certo, então, Mário? Então, vamos agora aprender a criar o ponto certo, o ponto correto que você utiliza no repled, ponto repled. Vamos lá, vamos aqui pegar aqui nossa ferramenta, a mesma ferramenta, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de fio, de preenchimento, vou criar o mesmo quadrado, vamos na mesma lógica que estamos criando, que estamos aprendendo, vamos criar o mesmo quadrado aqui, trazer aqui, joia, feito isso aqui, vou vir aqui e vou gerar o ponto dele. Uma vez que gerei o ponto dele, tem um ponto todo de preenchimento, legal, bacana. E agora, como que eu faço a mágica para transformar esse ponto em ponto repled? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve aprender para criar um ponto repled utilizando a ferramenta Fill é entrar dentro dos parâmetros e ajustar o seguinte menu. Vamos lá. Como que eu entro nos parâmetros? Vou vir aqui com o botão direito, vou vir aqui em Parameters. Em Parameters eu vou vir aqui. Tem o primeiro ajuste meu aqui é a densidade. É uma dos primeiros ajustes que vamos fazer e também uma das principais que iremos fazer, tá? Então, estamos na densidade 4. O que é densidade, Mário? Então, você ao aproximar aqui o nosso objeto, o nosso design, você vai ver que os pontos estão todos juntinhos formando esse design de preenchimento. Então, à medida que eu vou aumentando este valor dentro do Embird, note que eu vou deixar aqui com 8. Vamos deixar com 7 para você entender, tá? Deixei com 7, mas não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque eu preciso aplicar esse novo ajuste, certo? Então vamos lá. Uma vez que eu fiz isso aí, vou lá em Apply. Note o que vai acontecer. Ele começou a afastar os pontos. Ainda não é perceptível porque afastamos muito pouco. Então vamos aumentar mais um pouco a densidade. Vamos deixar aqui com 10. Tá? Lembrando, o botão direito do mouse ele aumenta qualquer valor dentro do Embird, o botão esquerdo ele diminui. Se quiser ir diretamente utilizando aí a janela de configuração do Density, você pode clicar sobre a palavra Density e vai sobre a letra Density, né? Ele vai aparecer aqui essa janela, você pode configurar aqui através da janela dela, tá? Vou clicar aqui no X, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então deixei com 10. Como que eu faço agora para aplicar, né? Para visualizar a densidade com 10? Eu vou vir aqui em Apply, clico em Apply e eu já começo a enxergar os nossos pontos distanciando.
Ainda tá legal, Mário? Não, ainda não tá. Vamos distanciar mais um pouco. Vamos deixar aqui com 15. Por que não? Vamos deixar aqui com 15, né? Você pode deixar o tanto que você desejar aí. Vamos clicar aqui em Apply. Feito no Apply, sim, agora sim eu já tenho uma visualização muito bacana do nosso ponto. Note que eu estou olhando o ponto que está ao fundo, tá? Note que tem os pontos traçados, não é esses pontos cruzados não, que isso aí não vem, nós vamos tirar ele daqui a pouco. Então esses pontos aqui, que estão passando em linha reta, né? Esses são os pontos que eu estou visualizando. Então esse que é os pontos que está sendo feito as configurações dentro da density, que é a densidade do nosso bordado. Então, feito isso aí, o que eu tenho que fazer em segundo plano? O segundo plano que eu tenho que fazer é retirar esses cruzados que estão ao fundo. O que são esses cruzados, Mário? Esses cruzados são pontos chamados de pontos underlay. Ou seja, a serventia dele serve para que quando grandes partes de bordados a serem aplicadas aí no tecido, uma parte grande, você tem um design que ele possui um preenchimento muito grande. Eles são aplicados para que não cause muito enrugamento do tecido ou distorção do bordado na hora de ser bordado aí essas grandes áreas. Então ela serve como um sobreponto, um ponto que vai servir como amarração e fixação aí de grandes partes das áreas bordadas, tá? Então essa é o principal fundamento do ponto underlay. Como a gente estamos utilizando o ponto repled, que são pontos com a densidade bem baixa, vamos dizer assim, bem distante uma da outra, os pontos são separados um do outro, não precisamos utilizar esses pontos underlay mesmo em grandes áreas. Como que eu faço para retirar os nossos pontos de underlay? Basta você desabilitar aqui o edges, tá? Que ele vai desabilitar os cantos aqui, desabilitar o zigue-zague 1, clicando sobre ele, e desabilitar aqui o zigue-zague 2. Feito isso aí, você clica novamente em Apply e veja o que temos. Temos somente o ponto em si, tá? Nossa, Mara, que bacana. Eu fiquei sem está sem o ponto de underlay, ficou muito legal meu design, mas eu não estou vendo nenhuma curva ainda. Calma, então vamos lá. Se você preferir utilizar dessa maneira também ponto certo, você já está configurado o seu ponto repled, tá? Mas ainda não está legal, né? Na minha opinião aqui, a gente vamos aprender a configurar corretamente. Mas pode utilizar assim. Continuando, então qual que é a terceira coisa que eu tenho que aprender aqui no nosso design? Você tem a opção de você mudar, né, a direção desse ponto. Como assim, Mário, que eu posso mudar a direção desse ponto? Note que esse ponto ele está numa direção horizontal, né? Se você olhar aqui na configuração, ele está a 0 graus. Se você clicar nessa pequena barrinha vermelha e subir ela ou descer ela, ela vai dar um valor positivo ou negativo. Você consegue fazer essas configurações, tá? De rotação desse ponto. Você vai girar esse ponto. Você vai entender daqui a pouco. Você pode fazer isso aí também clicando aqui, né? Com o botão direito para aumentar um valor em graus, ou o botão esquerdo para diminuir o valor. Passando abaixo da linha de 0, ele dá um valor negativo, tá? Então é bem legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na barrinha e vou deixar aqui o ponto a 45 graus. Vamos aqui, 45 graus. Joia. O que eu vou fazer agora? Para mim receber o ajuste desses pontos, eu preciso aplicar ele, certo? Então eu vou vir aqui em Apply. Vejo nossos pontos agora estão a 45 graus. Joia? Veja que bacana que você está aprendendo, tá? É muito bacana isso que você está aprendendo. Isso ninguém te ensina na internet não, tá? Isso aqui geralmente são ensinados em alguns cursos aí. Talvez são ensinados, eu não sei se existem, né? Porque até agora eu não vi nenhum curso em relação a pontos repled dentro do Embird, tá? Nós mesmos, eu mesmo, eu não construí nenhum curso baseado nisso aí ainda. Por quê? Porque eu preferi ensinar aqui através do mini curso, né? Muito bacana, eu quero que vocês aprendam, tá? Mais à frente eu posso pensar em criar um curso mais avançado, mas por enquanto eu quero que vocês aprendam como que funciona o ponto repled dentro do Embird. Então, continuando, joguei aqui a 45 graus, joia? Então, você vê que eu posso mudar a direção do ponto. Eu posso mudar para outra direção, Mário? Posso mudar aqui. Vamos deixar aqui uns 155 graus. Feito isso aí, clica aqui em Apply. Joia? Olha que bacana, né? Que a nossa direção do ponto está sendo modificada. Legal, legal. Tá, então vamos lá. E agora, e o ponto curvo? Né? Como que eu crio o ponto curvo dentro do Embird? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui no 0 grau novamente, para que você entenda o ponto curvo. Vou clicar aqui em Apply, para que ele receba essa aplicação. Agora vem o pulo do gato, tá? Agora é onde você vai aprender o ponto curvo dentro do Embird, como que você cria ele.
Onde é que está esse ponto curvo? Esse ponto curvo está exatamente aqui onde está escrito Effect, tá? Note que temos aqui um pequeno campo onde está escrito em None, tá? Eu posso clicar sobre ele. E o ponto que eu tenho vários tipos de pontos que eu posso selecionar aqui. O ponto que você vai utilizar principal, né, com certeza você vai estar utilizando aí para a criação do ponto Replead é o ponto Wave. Clicando sobre o ponto Wave, veja o que vai acontecer. Vou clicar aqui em Apply e nada, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não ajustei o ponto Wave, tá? Então, foi uma pegadinha, tá, gente? Eu quero que vocês entendam primeiro como se ajusta o ponto Wave antes de vocês poder começar a mexer aí. Então vamos lá. O ponto Wave você pode perceber aqui no nosso campo do nosso lado direito, né? Nós temos um quadrado, né? E nesse quadrado ele tem uma linha em cinza. Não sei se você está conseguindo aí enxergar essa linha na vertical, né? Note que essa linha cinza na vertical ele faz uma divisória, né? Da direita e para a esquerda, tá? Então o ponto mais à esquerda é essa primeira opção onde está aqui. Estou colocando o mouse, né? Ele está simbolizado como a configuração 0. O ponto mais à direita é essa segunda aqui. Então, tome ciência que esse tipo de wave, o ponto mais à direita, ele é a primeira configuração, ou aliás, a segunda, o ponto mais à esquerda é a primeira configuração, o ponto mais à direita é a segunda configuração, tá? Então, tome nota disso aí. Mas não é difícil, tá? Você vai pegando aí o jeito aí, é bem simples de você entender. Então, vamos lá. Então, o que é esse ponto wave? Quando eu aumento este valor de 1, note que eu estou utilizando o botão direito do mouse para aumentar o valor mais à esquerda, tá? Ele vai criando uma curvatura na linha central, tá? Ele cria. Esse valor vai de 0, de menos 50 a mais 50. No caso aqui, 50, tá? Mais 50 simboliza como 50. Se eu quiser fazer que esse ponto seja negativo, que seja a curva seja redirecionada para baixo, eu uso o botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, aliás, esquerdo do mouse, desculpa. E clico nele, estou clicado, mantendo pressionado, até ele chegar no valor máximo, que é menos 50, ele criou uma curva mais abaixo. Se eu quiser deixar essa linha reta, eu deixo ele em 0 grau, tá? Na realidade não é grau, né, configuração. Deixa aquele em 0, eu tenho uma linha reta, é conforme está o nosso ponto aqui. O mesmo funciona para o outro ponto abaixo. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele está agindo no lado direito aqui, tá? Eu estou colocando o valor positivo, 50. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai criar essa curvatura. Vamos deixar até no máximo de menos 50, até menos 50 do esquerdo do mouse. O que aconteceu aqui? Ele configurou essas curvaturas aqui, tá? Esses dois tipos de configurações ele faz isso aí. Configura de menos 50 até mais 50. Eu posso configurar os dois simultaneamente? Sim. Eu posso agora colocar aqui um mais, a nossa opção do lado esquerdo, eu posso deixar aqui o mais 50. Ele vai criar um sistema de onda, parece uma onda. Joia? Posso fazer o inverso? Sim. O inverso eu clico aqui com o botão direito do mouse, vou deixar menos 50. Note que eu vou deixar menos 50. Vamos aguardar. Eu estou clicando e mantendo pressionado. E aqui eu vou deixar mais 50. Eu crio essa forma inversa. Calma, gente, que eu não apliquei ainda isso, tá? Estou ensinando como que você configura esse tipo de ponto que você precisa entender para que você faça corretamente. Não adianta você aplicar uma coisa que você não sabe como utilizar. Então, note que criou um ponto curvo. E agora, se eu quisesse criar uma curvatura ou para cima ou para baixo só, você pode mudar um dos dois valores. Vamos aqui mudar o valor de menos 50. Tá? Vamos deixar aqui igual os dois com mais 50. O que vai acontecer? Ele vai criar uma curvatura com um tamanho máximo de 50, tá? Que atinge lá o topo. Se eu quiser o valor negativo, que a curvatura seja para baixo, eu deixo esse valor negativo. Joia? Até aí bacana, então, se você entendeu como que funciona a configuração. A parte de cima aqui da configuração, ele configura a metade à esquerda e a parte de baixo a metade à direita. Tem outra maneira de eu criar essas curvaturas? Tem, basta você clicar na linha. Vamos aqui deixar aqui com 0 grau, tá? Com 0, os dois com 0 para você entender. Eu posso fazer isso aí diretamente na nossa tela gráfica aqui, onde você está olhando aí o quadrinho aí. Então vamos lá.
Aqui, vou clicar aqui. Então, se eu clicar aqui em qualquer ponto da linha e arrastar, ele cria essa variação. Note que ele vai modificando também o nosso ponto direito e o esquerdo aqui automaticamente. Ó. Posso clicar, arrastar tudo para cima. Eu posso clicar, trazer para esse lado aqui. Note que ele vai ajustando aqui automaticamente. Posso fazer o inverso, trazer desse lado aqui e continuar fazendo os ajustes aqui individuais, né, manuais, ou então diretamente aqui no nosso gráfico. Então, bem bacana. Então vamos lá, Mário. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, uma vez que você configurou seus pontos, vamos deixar mais ou menos aqui, tá? Menos 50 com mais 50, esse ponto curvo. Uma vez que você fez isso aí, basta você vir aqui e clicar em Apply e veja o que vai acontecer. Quando eu clico em Apply, ele cria toda essa distorção nos pontos. Veja que bacana. Mas, Mário, não ficou muito bacana não. O negócio está me pegando em cima do outro lá. O negócio não está bom não. O que tem que acontecer? O que eu tenho que fazer? Isso aí nada mais é do que ajuste, tá, gente? Quando o seu objeto ele vai se comportar de acordo com o seu tamanho que você está criando dentro do Embird, tá? Às vezes você criar um objeto muito pequeno, ele vai distorcer. Criar um objeto muito grande, ele vai distorcer. Você tem que ajustar ele de acordo o tamanho do seu objeto. Então, o que eu faço nesse caso aqui, então, Mário? Você tem aqui a opção de escala, tá? Você pode aumentar ou diminuir quando você vê que as suas distorções não estão muito legais. Então, o que eu faço? Vou clicar aqui em mais escala, tá? E vou vendo aqui, clicando aqui em Apply. Tem algum valor pré-determinado aqui? Não. Você vai ter que achar esse valor clicando, modificando esse valor de escala e clicando em Apply para que você veja qual será o valor mais ideal. Vou clicar aqui, clicar em Apply, veja o que vai acontecer. Ele distorceu mais ainda. O que eu vou fazer? Se dessa forma não está ficando bacana, eu vou diminuir esse valor então. Lembrando que depois, após 100, ele tem um valor mínimo e um máximo também. Vamos deixar aqui em 67. Vou clicar aqui em Apply e veja que agora sim ele começou a tomar forma, tá? Então vou diminuir mais um pouco. Vou clicar em Apply. Joia. E agora o que eu tenho que fazer? Note que eu posso agora que já estou ajustado mais ou menos como eu gostaria, eu posso aumentar um pouco esse valor de density, ou seja, eu quero que os pontos fiquem um pouco mais distantes. Você vai trabalhar constantemente com o valor de densidade com o efeito Wave, tá? Vou clicar aqui em Apply, vamos ver. Note que ele vai criando aí alguns detalhes, né? Ele vai melhorando o seu design. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos clicar aqui em Apply, joia, e sumiu aquele ponto que estava cortando aqui. Então, como que eu faço, Mário? Você vai trabalhar constantemente na configuração, após você criar o seu efeito, na configuração da escala e na configuração de density, tá? Mas não tem um valor padrão, tá, gente? Não existe, não tem, porque isso vai depender de cada design seu. Você vai ter que aumentar essa densidade, diminuir, aumentar a escala, diminuir até você ajeitar os seus pontos de acordo com o que você gostaria. Feito isso aí, você pode fazer rotação nesses pontos. Às vezes você queria o ponto de outra maneira. Vamos deixar aqui a 90 graus o ponto, tá? Vou clicar aqui em Apply, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai rotacionar. Note que apareceu uma pequena linha aqui no meio do nosso design. Você vai ter que ajustar novamente os valores de escala ou de densidade para que essa linha suma, né? Que ela desapareça daqui, que não fique atrapalhando a gente. E ela fique conforme o seu objeto. Vou deixar aqui novamente na 0 grau. Vou clicar aqui em Apply. Joia. Então, gente, essa é a configuração principal do Wave. É ele que gera esse ponto de curvas, esse ponto Repled, chamado de Repled, dentro do Embird. Tem outros pontos aqui, né? Você pode testar os outros pontos. Você tem aqui o ponto circular. O ponto circular ele já não tem nenhuma configuração válida, tá? Ele é desabilitado. Se eu clicar aqui em Apply, ele cria um ponto circular, tá? E você pode testar nas outras. Tem um ponto de contorno, que ele vai seguir o contorno do seu objeto. No caso, como nós temos um quadrado, ele segue esse ponto. Temos aqui, ele também não tem nenhum parâmetro para ser ajustado. Temos aqui o ponto square. Clica aqui em Apply. Joia. Ele é semelhante ao ponto de contorno, tá? Mas ele tem alguns efeitos em objetos curvos. Temos aqui o Square 2, tá? Note que ele dividiu o nosso quadro em quatro partes diferentes. Temos aqui o Barrel. E assim por diante o Barrel 2, que ele divide em mais partes, tá? Nenhum desses pontos eles são configuráveis, tá? O único ponto configurável no caso aqui é o ponto Wave, aonde você pode determinar as curvaturas de acordo com você desejar, tá? Vou deixar aqui mais ou menos, clicar aqui em Apply e tem aqui a curvatura do nosso objeto, do nosso quadrado.
Feito isso aí, eu posso clicar aqui em OK e eu tenho o nosso ponto Replet criado, tá? É um design de quadrado, não tem nenhum sentido, vamos dizer assim, né? Mas o importante foi que você aprendeu como criar esse ponto, né? A partir do próximo vídeo agora, você vai utilizar essa técnica que você aprendeu num design real que vamos criar da baleia, e você vai criar todo esse ponto num design real para que você pratique o que você aprendeu nesse vídeo, tá? E comece a criar os seus próprios designs sem precisar de ajuda de ninguém. Você mesmo vai criar o seu próprio ponto de Replet, tá? Só lembrando, eu vou deixar o design, eu vou deixar a imagem da baleia. Eu estou aqui guardado aqui no nosso Paint, tá? A imagem é uma imagem bem péssima, bem ruim mesmo, sabe? Foi proposital, tá? Tem muita imagem que eu posso utilizar na internet que seja bem visível, mas eu quis que fosse ruim. Por que eu quis que fosse ruim? Porque o que estamos ensinando aqui é você trabalhar com qualidade em cima, mesmo que seja em cima de imagens ruins, tá? De imagens que você fala, nossa, eu não vou conseguir criar, não, a imagem é péssima. Não, eu quero que você entenda, eu quero que você crie, eu quero que você faça, que você acredite, que você faça da maneira correta, independente do tipo de imagens que você vai utilizar, tá? Então essa já foi intencional, tá? Deixa eu voltar aqui no nosso eBird. Joia. Então, gente, eu vou deixar essa imagem lá no nosso Telegram, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o nosso canal do Telegram. Não se esqueça de entrar no nosso canal lá, entre no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, tá? Entre e pegue essa imagem e utilize aí dentro do eBird, tá? Para quem não tem Telegram, instale o Telegram, gente, que é muito importante, porque futuramente eu estarei trabalhando muito com o Telegram, né? Porque ele nos abre melhor o campo de trabalho. Então, vamos supor que eu preciso enviar um curso grande para vocês dentro do nosso canal, eu consigo fazer isso aí, tá? Então, eu peço que vocês instalem aí o Telegram, para quem não tem o Telegram, e comece a utilizá-lo aí, principalmente você que está querendo aprender a bordar, tá? Um forte abraço, não esqueça de deixar o seu like e até o nosso próximo vídeo, que será a parte 2 do nosso mini curso Replet.